Olá, você está no canal Código Matemática e hoje vamos dar então continuidade aí pela parte 3, nossa correção então do Enem, da reaplicação, né, que foi realizada então no dia 11 de dezembro de 2024. Este é o caderno amarelo e nesta terceira parte vamos ver então as questões de número 156 a número 165. Na 156 diz o seguinte: na primeira edição de uma do livro, a organização então contou com a participação de 10 voluntários de mesma habilidade e experiência que montaram 5 estandes de livro em uma semana trabalhando todos os dias. Na segunda edição da Feira do Livro, a organização dispôs de 2 semanas para montar os estandes. Considere que todos os novos voluntários escolhidos tenham a mesma experiência, habilidade e produtividade dos voluntários da primeira edição da feira que trabalharam todos os dias nessas 2 semanas. Considere então as duas situações. Considere então as duas situações para a segunda edição. O primeiro número, um, o número de voluntários permanecerá o mesmo, e dois, o número de estandes a serem montados permanecerá o mesmo. Observe que o aumento então do, no tempo então de organização para montar os estandes, junto a uma das duas situações citadas, pode fazer o valor das outras variantes, seja no número de voluntários e de estandes, aumentar ou diminuir ou permanecer igual. O número de estudantes na situação 1 no número, e o número de voluntários na situação 2 na segunda na edição então da feira, comparados aos números da edição anterior, será respectivamente quem? Então vamos lá. Então aqui basicamente vai ser o que a gente vai fazer, né? Vai ser, eu vou botar para cá então, aqui nessa questão 156, a gente vai trabalhar então com grandezas proporcionais, né? Porque nós temos então os seguintes dados, né? Nós temos voluntários, né? Nós temos estantes e os dias trabalhados, né? Então, na primeira edição, quantos voluntários foram, né? Foram 10. 10 voluntários. Vou fazer esse 10 direito aqui, né? Na estantes, né? Quantas estantes montaram? Montaram 5, né? 5 estantes. Em quantos dias? Uma semana, né? Então, 7 dias. Tá? Então, essa aqui não muda. Tá? Essa aqui vai ser imutável. Aí agora para a segunda edição, né? Para a segunda edição nós temos aqui as seguintes situações. No caso foram 2 semanas, né? O prazo aqui. Então 14 dias. Esses 14 dias também não vai mudar. Então na primeira situação, o número de voluntários vai permanecer o mesmo. Então aqui o número de voluntários vai ser igual, né? Só que ele quer saber então quantos estantes será montado. Né? Se eu aumento, se eu permaneço o número de voluntários, o número de estudantes, de estantes, ele vai aumentar por conta dos dias da semana, né? E vai aumentar também, né? Então, isso daqui é uma grandeza diretamente proporcional. Então, vai ser π sobre 5 igual a 14 sobre 7 vezes 1, né? Porque aqui é 10, né? Então, aqui eu posso colocar 1. Então, aqui eu vou ter 5 vezes 14 igual a 7x, tá? Aqui, então, eu posso simplificar, né? Aqui fica 2, então x, que é o número de estantes, vai dobrar, né? Então, vai ser maior, tá? Então, aqui vai ser maior. É na situação 1. Já na situação 2, vai ficar, então, 10, 5
7. Aqui o número de estantes é o mesmo. O número de dias também é o mesmo, só que ele quer saber, então, o de voluntários, né? Já nesse caso, também vai ser o que? Grandeza diretamente proporcional. Por quê? Porque se eu aumento o número de dias, eu vou ter que aumentar também o número de voluntários, né? Para montar os mesmos 5 estantes. Então, aqui então vai ser... no caso, vai ser menor, né? Por quê? Porque se eu tenho mais dias, olha só, se eu tenho mais dias para montar, eu vou ter menos funcionários, menos voluntários, né? Então aqui vai ser inversa, né? Então vai ser grandeza inversamente proporcional. Então só vai alterar aqui, ó, vai ser x sobre 10 igual a 1 vezes meio, tá? Então aqui eu posso simplificar, né? Simplificando. Então, portanto, vai ser x igual a 5, né? Caso voluntário. Então aqui vai ser menor, tá? Entenderam? Eu tenho a mesma quantidade de estantes, mas os dias aumentam, então vou ter um número menor de voluntários, né? Não vou precisar de tanta gente assim para trabalhar, né? Com a quantidade de dias aumentada. Então vai ser quem? Maior e menor, né? Gabarito, então aí, item B, tá? Ok? Vamos seguindo. Questão, então, de número 157. Na 157, diz assim, ó. Uma escala termométrica marca X marca 10 graus, menos 10 graus X para o ponto de fusão da água e 140 graus X para o seu ponto de ebulição. Na escala Celsius, as temperaturas de fusão e ebulição da água são 0 graus e 100 graus Celsius, respectivamente. O gráfico que apresenta, então, a relação entre essas duas escalas é uma reta. A figura, então, representa a representação então, de 5 gráficos, 1, 2, 3, 4 e 5, no sistema de coordenadas cartesianas. Então, aqui está representando a escala graus Celsius com a temperatura X. Então, lembra, né? Graus Celsius, ebulição da água. Então, aqui a ebulição da água em graus Celsius, aqui então é 100. E na X é 140, né? E ele começa, né, no caso aqui do grau Celsius, ele começa então do zero. Então tá aqui a marcação do zero. E no grau X, ele começa então do menos 10. Então, a única reta que representa isso, como a gente pode perceber aqui, é a reta 2, né? É a reta, então, no gráfico 2 do sistema cartesiano. Aqui, né? Então, nosso gabarito também aí entender, né? Questãozinha bem tranquila, só para a gente então analisar aí o gráfico, tá? Seguindo, lembrando sempre, é claro, de estar se inscrevendo aqui no canal, hein? Tá? De curtir, comentar, compartilhar. Então vamos seguir aqui, ó. O gráfico, cujas as seções transversais são circunferências e encontra-se cheio d'água, de água, né? Ao ser acoplado um bebedouro, ficou com uma base então voltada para cima, paralela ao chão. A torneira desse bebedouro então foi aberta para escoar toda a água desse garrafão constante. A vista frontal do garrafão, representada então na figura. Então nós temos aqui dois cilindros, né? Circular reto, uma zona esférica e mais um cilindro circular
É. Então, aqui é só para a gente representar também graficamente. Vamos lá. Então, nós temos aqui o gráfico, né? Então, o gráfico vai ser de altura, né? Em relação ao tempo, tá? E aqui, então, o ponto inicial. Então, nós temos o ponto inicial, né? Porque ele está cheio. Então, ele vai ter um ponto H aqui, então, inicial. Tá? Concorda comigo? Então, aqui no cilindro reto, ele vai, então, fazer o que? Ele vai esvaziar uniformemente, né? Ele vai esvaziando uniformemente ao longo do tempo. Isso aqui, então, se transforma numa linha reta, assim. Aí aqui para um determinado ponto. Logo depois, nós temos então um novo cilindro. Né? Depois que isso aqui tiver tudo esvaziado, nós vamos ter então um novo cilindro, só que ele tem uma área maior, né, do que o primeiro cilindro de cima. Então, só que ele tem uma região maior, né, então ele vai ser também um gráfico em linha reta, né, porque ele vai esvaziando de forma uniforme. Então, ele vai ser mais ou menos assim, né, inclinado assim, tá? Ponto aqui, onde vai ter outra zona aqui. Aí esvaziou isso aqui tudo. Agora, chegamos então na zona esférica. Sendo uma zona esférica, ele já não vai ser tão assim uniforme aqui, né? O esvaziamento dele, ele vai ter então uma curva, né, de esvaziamento. Então ele vai ser mais ou menos a curva desse jeito aqui assim, tá? Desculpei pelo desenho, mas é mais ou menos. E por fim, mais uma vez, então, depois que esvazia, temos então mais uma vez um cilindro. Então, ele vai ser assim, né? Mais uma vez, então, linha reta. Então, dentro desse gráfico, qual vai ser então a melhor ideia da, do, do esvaziamento, né? Aqui até poderia ser o B, mas só que o B ele não está, né, ele está com a curva inclinada para o contrário, né? Então, foi quase, né? Então, B não é, tá? E não. O E também não, porque ele só tem aparentemente aqui dois cilindros e a parte esférica. Então, aqui não, tá? O H até poderia ser também, né? Só que aqui, ó, só não vai ser por conta da zona esférica, dessa última zona aqui, ó, esse último trecho aqui, que não condiz com o desenho também, não. E nem o D. D também fora da realidade, né? Então, copiei aqui que eu estou aqui, né? Então, mas o gráfico que seria, então, seria o item A, tá? O gráfico do item A é o que mais condiz com a realidade da figura, tá bom? Então, aí, gabarito item A. Questão número 159 também. Então, a gente vai analisar agora aí mais uma figura, tá? Na construção, então, de um avião de papel, uma criança dobrou uma folha retangular, sobrepondo, então, um lado DC ao lado AB. Assim, ela obteve, então, dois retângulos, sendo um deles retângulo DCMN, conforme, então, a figura abaixo. A figura 1. Aqui, conforme essa figura aqui. Em seguida, ela fez, então, uma nova dobradura, mantendo N no ponto fixo, sobrepondo, então, o lado CN, né? Então, ela fez essa dobradura aqui, ó. Tá? Ficou assim, tá? E aí ficou o quadrado DCMN. DCNM. Há um segmento, então, MN e sobreposição. Determinou, então, um ponto P em MN e também
um ponto Q em DCM, conforme então a figura 2. Né? Então aqui formando então esse triângulo retângulo aqui, tá? Então considerando as classificações quanto à medida dos ângulos, a figura dos lados do triângulo NPQ, então vai ser o quê, né? Como a gente já viu, então aqui vai ser triângulo retângulo, né? Então, como a gente já sabe, vai ser retângulo. Então a gente já pode excluir esse aqui, podemos excluir esse aqui, podemos excluir também esse aqui. Aí agora temos que analisar se ele vai ser, né? Agora só temos que analisar se vai ser escaleno ou isósceles não equilátero. Né? Então aqui, como ele é na mesma figura, né? É na mesma figura, então aqui os lados eles vão ser iguais a esse, né? Então eles vão ser isósceles, mas não equilátero. Por que não equilátero? Por conta dessa hipotenusa aqui, tá? Então eles vão ser retângulo, isósceles, mas não equilátero. Então o gabarito aí item E, tá? Marquem aí o item E, prova de vocês. Continuando, então, questão de número 60, lembrando que estamos, então, na parte 3, tá? Dessa correção, então, aí do Enem, reaplicação 2024, tá bom? Seguindo a pressão sonora, lembrando que eu estou fazendo o caderno amarelo, tá? A pressão sonora P, medida em Newton por metro quadrado, e o nível de pressão sonora N, medido em decibel, se relacionam mediante a expressão N igual a 20 log de P sobre P0, onde P0 é igual a 2 vezes 10 a menos 5 Nm quadrado, a constante, denominada linear de percepção do ouvido humano. Durante uma fiscalização foi medido por um decibelímetro e o ruído proveniente de um carro com o seu som automotivo ligado atingiu um nível de pressão sonora de 80 decibéis. A pressão sonora em Newton por metro quadrado proveniente deste ruído foi igual então a quem? Então ele quer saber o valor de P, né? Então aqui nós vamos ver o valor de P, tá? Então é só substituir, né? Então vai ser 80 igual a 20 log de P, tá? Sobre, eu só adiantar aqui mais coisa, sobre os papéis, né? 2 vezes 10 a menos 5, tá? Então, ajeitado aqui, aí o que vai, vamos acontecer, né? O que vai acontecer? Aí aqui vai ser o seguinte, ó. Ó, presta atenção, tá? Esse 20 aqui está multiplicando. Deixa eu só corrigir esse log aqui e tal. Agora sim. Esse 20 está multiplicando. Eu posso vir para baixo dividindo. Então vai ser 4 log de T 2 a 10 a menos 5. Tá? Só para ajeitar. E aí, o que vai acontecer aqui? Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a propriedade, então, da definição, né? Vou aplicar a definição do logaritmo. O que é a definição do logaritmo? Eu tenho um log de A na base B igual a x, portanto, eu vou ter B elevado a x igual a A. Tá? Então, essa aqui é a minha definição do logaritmo. Então, aqui vai ser a mesma coisa. Ó, 10 eu vou fazer aqui, então vai ser, P. Peraí. Então, vai ser. Não, vou fazer isso. Vou fazer P igual
a 2 vezes 10 n menos 5 igual a 10 à quarta potência. Tá? Entendeu o que eu fiz? Eu apliquei a definição de logaritmo. Tá? Então aqui vai ser quem? Então vai ser P igual a 2 vezes 10 a menos 5 vezes 10 a 4. Então P vai ser então quem? 2 vezes 10 a menos 1, né? Newton por metro quadrado. Então, por metro quadrado. Então nosso P vai ser quem? Gabarito e tem C. Tá? Tudo tranquilo? Né? Deixa aí no comentário o que você está achando então desta correção. Vamos seguindo então para a questão de número 161. Diz assim, ó. Uma microempresa pretende então fabricar pipas para vender no próximo verão. O modelo de pipa está representado pelo quadrilátero ABCD, está aqui embaixo, né? Nesta representação, os segmentos AB, BC, D e E medem respectivamente 20, 34 e 30 centímetros. Além disso, E é pertencente então, ao segmento AC, que é o ponto médio entre os segmentos AC e o segmento BD, né, que é justamente então, o losango. Né? Ele quer saber a medida diária centímetro quadrado desse modelo de pipa. Então vamos botar os números aqui nos bois. Né? Aqui então vai ser o A mede 20, o BC mede 34 e o CIE mede 30 centímetros. Tá? Aqui, ó, pessoal, aqui nós temos aqui um triângulo, né? Retângulo, ó. Ângulo, retângulo. Então, para poder achar esse valor aqui desse cateto, lembra que a área dos ângulos é quem? É diagonal maior vezes a diagonal menor sobre 2, tá? Então, para isso, temos que achar esse valor aqui, ó, da diagonal menor, né? Então, aqui vai ser Pitágoras, tá? Eu vou fazer aqui do lado. Então, aqui por Pitágoras. 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 Aqui 400. 10. Então, saindo por Pitágoras, né? Para fazer o B e E. Então, vou ter, ó, 34 ao quadrado igual a 30 ao quadrado mais DE quadrado. Então, 34 ao quadrado vai ser 1156 igual a 900 mais DE ao quadrado. DE ao quadrado vai ser, então, 256. DE vai ser a raiz de 256 e vai ser, então, 16 centímetros. Então, aqui vai medir 16 centímetros. Aqui mede 16, aqui também mede 16, porque ele fala que é ponto médio. Né? Então, nós já achamos então a diagonal menor. Então, temos que achar essa distância aqui também, né? O segmento AE. Então, por Pitágoras de novo, só que desse lado aqui, então vamos ter 20 ao quadrado igual a 16 ao quadrado mais AIE ao quadrado. Então, 400 igual a 256
mais AE ao quadrado. AE ao quadrado, então vai ser quem? 144, né? Tá? Então, aí vai ser a raiz de 144, que vai ser, então, 12 centímetros. Tá? Então, aqui vai ser 12 centímetros. Aí, assim, agora, desculpe, né? Aí, agora sim, já podemos, então, fazer a área desse losango. A área, então, do losango vai ser quem? Quem é a diagonal maior? Diagonal maior, 32. Então, vai ser 32 vezes 200, 200 do 32 vezes 42, né, que é 16 mais 16, sobre 2. Então, isso daqui vai me dar 672 centímetros quadrados. Então, a medida da área da pipa é de 672 centímetros quadrados, né? E tem tá? Fácil aí, né? Bem tranquilo. Vamos seguindo, então, para a questão de número 162 na tela para vocês. Lembrando, sempre é claro, está se inscrevendo aqui no canal, né? Curtir, comentar e compartilhar, né? Lembra da nossa meta aí de inscrição a ser batida, que é então de 500 inscritos, né? 500 inscritos aqui no canal. Está muito devagar o número de inscritos para o número de visualizações, né? Por favor, se você visualizou, se inscreva, não custa nada, é só deixar ali sua inscrição. E assim, vamos lá. Na questão 162 diz assim, ó, as distâncias no espaço são tão grandes que seria então muito difícil gerenciar os números medindo em milhas ou em quilômetros. Então, os astrônomos criaram uma medida padrão ano-luz. Um ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo durante um ano. Para ter uma ideia, o segundo luz é igual a 300 mil quilômetros, ou seja, se dois objetos estão separados por um segundo luz, a distância entre eles é 300 mil quilômetros. Na imagem tem-se a representação da Via Láctea e no círculo em detalhe a distância entre o Sol e a Terra igual a 8 minutos-luz. A distância entre o Sol e a Terra em quilômetros, escrita como potência de 10, então, se a medida é segundo luz, né? A medida oficial é segundo luz. Se está em minuto luz, ou seja, no caso aqui é 8, né? Fala aqui, ó, 8 minutos luz. Então, a gente vai ter que pegar 8, multiplicar por 60, que vai ser então 480 segundos, né? Porque está em minuto, né? Está em minuto, então 8 vezes 60 vai ser então 480, tá? Aí agora, se a distância de um ano-luz é de 300 mil quilômetros, então vai ser 300 mil vezes 480. Então, isso daqui vai ser igual a 144 milhões de quilômetros, certo? Então, em potência de 10, vai ser quem aí, ó? Só contar os zeros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Até chegar ao primeiro valor significativo. Nesse caso aqui é o 4. Então, vai ser 144 vezes 10 elevado, então, a 6. Tá? Então, nosso gabarito aí, mais uma vez, tem é. Tá? Entendeu? Então, para a gente chegar na base 10, a gente tem que ir até o primeiro valor significativo. Tá bom? Só conferindo para ver se está certinho as contas. Deixa eu fazer aqui.
na calculadora para conferir. Então vai ser 480, então vai ser 8 vezes 60, 480, correto. Esse valor vezes 300 mil quilômetros está certinho, 144 milhões de quilômetros. Então, ok? Então vamos lá, penúltima questão. Não, já tem a questão 163. Questão 163, desta parte 3. Então do Enem 2024, reaplicação. Tá? Vamos dizer assim, ó. Uma empresa com 425 funcionários resolve então sortear numa festa comemorativa uma bicicleta entre os funcionários que têm filhos. Então, apenas funcionários que têm filhos. Então, guarda essa informação aí. Ó. Dos seus 425 funcionários, 68 não têm filhos. Mas 153 tem um filho, 119 tem dois filhos. E o restante tem mais de dois filhos. Cartões com um único número de impressos serão distribuídos a funcionários que têm pelo menos um filho. Ó, que tem pelo menos um filho. Cada funcionário então receberá no máximo um desses cartões. A probabilidade então, da bicicleta sorteada ser para um funcionário que tem exatamente dois filhos, é de. Então, vamos ver quantos tem no total aí os funcionários. Nós vamos separar. Então, 425, né, são o total de funcionários. Então, aqui, 68 não tem, né, não tem filho. 153, um filho, né? 119, 2. E o restante, 83. Para saber o restante, o que a gente tem que fazer? Fazer uma continha aí, né? Então, vai ser 68 mais 153 mais 119 mais x igual a 425. Então, isso daqui vai ser 340 mais x igual a 425. X vai ser, então, igual a 85. Então, 85 tem mais... Tem 3 ou mais, né? Então, tem 3 ou mais. Então, se a gente somar apenas, então a gente vai excluir esse valor, esse carinha aqui, porque não interessa pra gente, porque não tem filho. Então, somando só esses valores aqui, eu vou ter 357, tá? Só os que têm filho. Tem apenas um filho, né? Ele pode ter dois, três, né? Por aí vai. Agora, ele quer sortear um funcionário que tem exatamente dois filhos. Quem tem exatamente dois filhos é esse carinha aqui, né? 119. Então, vai ser 100. Nossa probabilidade então vai ser 119 em 357. Por quê? Porque a gente excluiu funcionários que não têm filho, né? Então, os que não têm filho não vai entrar no sorteio. Então, vai ser então o gabarito aí em D. Tá? Entendido por quê? Tá? Então, vamos seguir. É a questão de número 164. Na 164, diz assim, ó. O processo então, de truncamento de um octaedro regular consiste então, em retirar a partir de cada vértice uma pirâmide, obtida então pelo seccionamento desse poliedro por um plano conforme a figura. Então está aqui, figura, aí você percebe que ela está pontilhada, né? Ou seja, se está pontilhada, então ela foi retirada aqui, ó. Então foi retirada, né, a, a parte aqui do topo, né? Com essa pirâmide. Qual é a quantidade, então, ó? Aí vem falar aqui, ó. Qual é a quantidade? Não há interseções entre as seções, tá? Então, não há interseção. Então,
Aí ele fala aqui, ó, qual é a probabilidade, então qual é a quantidade então, de vértices do octaedro truncado. Então, ele quer saber quantos vértices tem esse octaedro truncado. Então, aqui vai ser assim, ó. Então, vai ser mais ou menos isso aqui, ó. Isso aqui, aí tira aqui um quadrado. Tentando desenhar da melhor forma aqui para vocês entenderem, tá? E fica mais ou menos aqui, né? Porque ele retira tá retirando então as partes, né, que formam então o topo da pirâmide, né? Então, nesse caso aqui, quantos vértices do octaedro tem então truncado? Então aqui vai ficar, são 6 quadrados, tá, tá, ó, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então vai ficar 6 quadrados, né? São 6 quadras, vezes 8 hexagonais, né? Porque aqui então vai ficar hexagonal. Então, hexagonal, tá vendo? Então, hexagonal. Aqui fica outro, e assim por diante, né? Tá, entendeu? Aí fica 8 faces hexagonais, né? Aqui fica 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, né? Porque aqui fica um quadrado. Aqui é o quadrado, é porque retira o topo, né? O topo vai embora, tá? Aqui fica um quadrado, tá? Então fica 6 vezes 8 sobre 2, né? Porque o vértice, então, a gente elimina sempre 2, né? A contagem dos vértices. Então fica quanto aí, ó? 6 vezes 8, 48, então vai ficar 24 vértices, tá? Então gabarito, entender. Ok? Isso aqui é só para a gente analisar direitinho, tá? Quanto vai ficar aqui. Nós estamos agora sim, última questão da parte 3, né, da nossa correção, então aí do Enem 2024, né? Diz assim, é, uma fábrica de produtos químicos utiliza para armazenar a sua produção recipientes na forma cilíndrica. O cilindro aí atacando de novo aí. É cilindro retangular, cilindro circular reto, tá? Mais uma vez atacando aí. É, reto, né? Com 1 metro de altura. Então, a gente mede 1 metro de altura e raio externo da base igual a 25 centímetros. Para facilitar o transporte então, desse tipo de recipiente, cada um deles será colocado dentro de uma caixa em formato então, de paralelepípedo retangular, reto de base quadrada e a mesma altura do cilindro. A empresa então deseja construir a menor caixa possível em que a pessoa então possa colocar cada cilindro. De acordo com o texto, a medida interna então do lado da base da caixa então será quem? Tá? Então aqui ó, o raio externo, né? Então aqui nós temos altura igual a 1 metro, o raio externo então igual a 25 centímetros. E a caixa, então, é base quadrada, né?
base quadrada que ele fala aí, ó, né? Texto aqui ele fala base quadrada e com a mesma altura do cilindro, tá? E aí o que a gente vai fazer então? A gente vai relacionar então a área, né, disso daí, né? Então vai ser 2R, né, que é o diâmetro do então vai ser pelo diâmetro, né? Se a caixa é quadrada, então terá que ser o máximo. Cadê, ó? É o menor, né? Menor caixa possível, então menor caixa possível. Então será dada pelo diâmetro, né? Pelo diâmetro então, do cilindro. Então vai ser 2R, que vai ser então 2 vezes 25, que vai ser então igual a 50 centímetros, tá? Gabarito mais uma vez aí, item D, tá bom? E com isso então terminamos a terceira parte então da correção do Enem 2024, tá? Lembrando sempre, é claro, né, que está se inscrevendo aqui no canal, de curtir, comentar, compartilhar. Em breve, a última parte com aí vai ser de 166 até as 180, tá bom? Fique ligado, canal Códigos e Matemática para mais. Até o próximo vídeo.